Abra sua Bíblia, por favor, Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Você achou? Diga amém. Oi? Não pode ser 2 Samuel 10. Já querendo cola para a escola de pregadores. Olha isso, gente. Povo abusado, né? Porque o Lucas deu cola na vigília. Olha, Lucas, te pagaram dinheiro, hein, Lucas? Te pagaram dinheiro, eu estou sabendo. Não vou dar cola, não. Mateus 17, verso 1. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. Nós estamos reunidos para te adorar, para engrandecer o teu nome. Num dia onde homens foram escolhidos para sentar em tronos, em governos. Senhor, nós sabemos que aquele que governa as nossas vidas tem um nome só: Jesus Cristo de Nazaré. A ti confiamos, a ti dedicamos nossa vida, nossa esperança, nossa fé. É por isso, meu Pai, que estamos reunidos aqui, não só para te engrandecer, mas também para crescer, ouvindo das tuas obras. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. Durante muitos anos, eu especulei errado sobre esse texto. E é para mim hoje um motivo de muita alegria poder ministrar esse texto conhecendo a verdade. Durante muitos anos, eu fui confundida por entender a Bíblia Sagrada sem conhecer Israel, sem conhecer a cultura, sem conhecer o que de fato era a rotina deles naquele tempo, naquela época. Então, quando eu lia Mateus 17, e ele começa assim: 6 dias depois, eu entendia que isso dava continuidade ao capítulo anterior. No capítulo anterior, a Bíblia vai contar para nós que Jesus estava vindo do norte de Israel, em Cesareia de Filipe. O que aconteceu em Cesareia de Filipe? Quem lembra? Um dos discipulados mais importantes de Jesus. Jesus escolhe uma figueira bonitinha, e lá tem muita. Se senta debaixo de uma figueira, põe os discípulos para sentar, e aí ele chega para os discípulos e diz assim: conta para mim o que eu sou para vocês. Aí eles começam a dizer: eles dizem que o senhor é Elias, eles dizem que o senhor é Moisés, eles dizem... Não, eu quero saber de vocês, quem eu sou para vocês. E aí, tomado de uma inspiração revelada, o Pedro disse assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde assim: Pedro, não foste tu,
que me conhecesse. O céu te revelou isso. Então, e aí desenrola ali um processo de revelação muito grande. Quando você for para Israel comigo, eu te conto o segredo. E um lugar muito propício, um lugar de muita idolatria, né? Um lugar de cultos pagãos durante toda a história. E foi nesse ambiente que Jesus se revela, que o Pedro tem entendimento de quem é o Cristo verdadeiro. E ali eles saem do norte de Israel. E por eu ter essa informação do capítulo 17, 6 dias, eu falei, eles não saíram da região do norte, eles permaneceram lá. Por isso que por muitas vezes eu disse que o capítulo 17 aconteceu no alto do Hermon, no alto do Monte Hermon. Por quê? Porque era lá que Jesus estava, em Cesareia de Filipe, né? A cidade fica embaixo, mas as costas de Cesareia é o Monte Hermon. Então, eu dizia que a revelação, o processo da transfiguração, toda aconteceu no Monte Hermon, e não é verdade. Vamos ler comigo com carinho o texto? Tomou Jesus consigo a Pedro, os irmãos Tiago e João, e os levou em particular. E aí também me pegava na pegadinha, porque o monte suspeito aqui, que nós vamos falar mais na frente, o Monte Tabor, não é um monte alto. E está escrito aqui que eles chegaram a um monte alto. Então confirmava as minhas teorias de que tinha sido no Hermon, porque o Hermon é muito alto. Em qualquer lugar de Israel, tu olha e você vê o Hermon. Então eu dizia, só confirma a minha teoria da conspiração. Só que quando eu fui conversar com o rabino, e eu falei isso para ele, ele fez assim para mim, não. Eu falei, mas está escrito que é um monte alto? Ele, não. Eu falei, é o que, gente? Que ele quer se meter na minha Bíblia? Que ele só tem uma com 5 livros, a gente tem uma com 66 e ele está se metendo na minha. Aí ele falou, não, me dá. Aí eu leio para ele o texto de Mateus, capítulo 17. E ele foi buscar no original, os textos originais, ainda traduzidos de hebraico para o grego, depois do grego para o inglês e até chegar no português para nós. Aí ele diz assim, não está escrito um alto monte, está escrito um monte visível. Um monte que todo mundo vê. Ele falou, é diferente de um monte alto. Você pode não ter um monte tão alto, mas ele ser muito bem localizado. De qualquer região, de qualquer lugar, você vai enxergar esse monte, sim ou não? E quando ele disse isso para mim, é por isso que não é o Hermon. É por isso que toda essa situação que aconteceu com Jesus, aconteceu no Monte Tabor. Porque ele não é o mais alto, ele é o mais visível. Ele é o de destaque. E o Monte Tabor fica dentro da Galileia, da região toda da Galileia. Então, por onde eles caminhavam na Galileia, eles olhavam e enxergavam o Tabor. Você está entendendo? Diga amém. Vamos continuar. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. O que é transfigurado? O que é transfigurado? A figura terrestre foi mudada. Não se via mais os mesmos contornos. Não se via mais a mesma face. Algo poderoso aconteceu. Os estudiosos chamam isso de teofania. O que significa isso? Uma grande manifestação do poder de Deus. É uma transformação radical e poderosa que só pode acontecer mediante o poder de Deus. O homem não consegue. Então, ele se transforma num ser, olha o que eu vou dizer, que não tem tanta realidade quanto a figura de Jesus natural, que os discípulos estavam acostumados, né? O seu rosto mudou. Mudou como? A Bíblia vai dizer para nós, ele fica muito iluminado.
Suas vestes brancas, podiam não ser brancas, mas se tornaram brancas, por causa da luz que ele emanava. Então eu quero que você leve a tua mente, deixa a tua mente desenvolver, e você vê essa imagem desse ser de luz, muito poderoso, que confundiu os traços, por isso que chama de transfiguração. Não foi só uma aparência. Lembra quando Moisés desceu do monte? O que os discípulos que estavam embaixo falaram para Moisés? Tem um negócio diferente com você, Moisés. Aí eles disseram, o que ele falou para eles? O seu rosto está brilhando. Mas não mudou o rosto de Moisés. Ele tinha brilho, ele tinha luz. Porque naquele momento ele estava diante de Deus, recebendo as orientações do céu. Então o rosto dele começou a brilhar, como se tivesse purpurina, muita purpurina. Mas o rosto era do Moisés. Aqui não. O texto, quando fala de transfiguração, ele fala que houve uma mudança. Ele não se tornou irreconhecível, mas era como se fosse um outro corpo. Você consegue me alcançar? Um outro corpo. Um corpo, quem arrisca? Glorificado, diferente. Não era o Jesus terrestre, era o Jesus celeste. Era a luz, era o brilho, era o formato dos olhos, né? Totalmente diferente. Acompanha comigo. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra será para Moisés e a outra será para o... Então vamos entender esse negócio aqui. Para as pessoas comuns, o Moisés estava morto. E o Elias? Em algum lugar que ninguém sabe. De repente, chega na sua frente 2 pessoas. Uma que você acha que morreu, e a outra que você acha que subiu para algum lugar que você também não sabe para onde. Do lado de Jesus. E todos aqueles que estavam lá viram com olhos naturais. Qual ia ser a sua reação? Você está aí? Qual que ia ser a sua reação? Que negócio é esse aí, Jesus? Quem é esse aí que está do seu lado? Pelo amor de Deus, não diz para mim que é Moisés, não. Como que Moisés está aqui? Como que Moisés apareceu aqui? E esse outro aí quem é? É o Elias. O Elias, como que você está aqui? Você não subiu, agora você desceu de volta. O que você está fazendo aqui? O que o Pedro disse? Lê aí. O que o Pedro disse? Versículo 4. Então disse o Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Eu não tenho problema nenhum de estar num ambiente com mortos. Eu não tenho problema nenhum de estar no meio de assombração. Eu curto a assombração. Eu acho até que a gente podia fazer tendas e passar a noite aqui brincando de assombração. Foi isso que o Pedro disse. Eu estou fazendo você raciocinar. Foi isso que o Pedro disse. Por quê? Por que não teve espanto sobre o Pedro quando ele viu Moisés e Elias? Por que ele não ficou chocado como eu e você ficaria? Por que ele não falou: meu Deus, o que eles estão fazendo aqui? Por que eles vieram? Por que o Pedro falou com naturalidade: ah, que bom receber a visita do Moisés e do Elias. Vamos criar casinha para a gente dormir todo mundo agarradinho hoje. Por que não foi espanto para o Pedro? Porque para o Pedro é uma realidade que o Moisés e o Elias estão vivos. Não existe dúvida para eles, para nenhum judeu, que o Moisés não morreu, que o Moisés foi recolhido e Deus os escondeu para que o corpo de Moisés, o suposto corpo de Moisés, não fosse dado a maior nível de idolatria da face da terra. É por isso que o Satanás quis o corpo e o céu desceu para brigar. Porque não interessa você saber onde eu coloquei o Moisés. Porque senão a terra, o Moisés é o maior símbolo do Antigo Testamento. Ele ia ser idolatrado, ia tomar o lugar de Jesus.
de uma forma desproporcional. Para o judeu, ele tem convicção que um homem como Moisés, ele não passou pela morte. E ele tem convicção que o profeta Elias, está escrito, que ele subiu, que ele foi recolhido, e que ele não passou pela morte, porque é o que diz as Escrituras. Como que você tem certeza, pastora? Pergunta para mim. Porque no céu não entra carne nem sangue. Se não morreu, não subiu. Pegou? Se tem carne e tem sangue, não pode entrar no céu. Só pode entrar no céu depois que não tem mais carne e não tem mais sangue. Então, o Elias subiu, mas ele não... que ele não morreu, a gente sabe. O Elias subiu, mas ele não foi para o céu. Por quê? Porque no céu não entra carne nem sangue. E aí, eles estão guardados num lugar especial. E a Bíblia vai dizer para nós em Apocalipse, que no tempo certo, Deus vai convidar eles de novo, para pisar em Jerusalém, nas praças de Jerusalém. E a Bíblia vai chamar eles das duas fiéis testemunhas. A lei e a profecia. O profeta Elias e o Moisés, revelador da lei, caminhando juntos pela praça de Jerusalém, anunciando que Cristo é o Messias. Anunciando para os judeus que ele veio e eles não reconheceram, e que agora ele vai voltar para ser celebrado e ser honrado como Messias e como Rei de Israel. Então, segundo a informação que eu estou te dando, os discípulos não tiveram uma visão. Não foi uma visão. O Elias e o Moisés estavam lá com ele. Estavam lá no monte, junto com Jesus. Por isso que não houve pânico do Pedro. Não houve estardalhaço do Pedro. O Pedro disse: que maravilha poder estar diante de Moisés e diante de Elias. Aí ele diz: vamos fazer uma tenda. Por que o Moisés tem essa ideia? Porque a tenda significa tabernacular. A tenda significa Deus ser convidado para permanecer no ambiente, para estar conosco. Então ele diz: é tão bom receber a lei, receber os profetas. Vamos tabernacular com ele, Jesus. Vamos ficar em volta, vamos ouvir suas histórias, vamos ouvir aquilo que eles têm para narrar. Essa era a expectativa do Pedro. Mas foi isso que aconteceu? Não. Observa comigo. Então, primeiro deixa eu deixar claro. Não pode ser encarnação de espíritos, porque a Bíblia deixa muito claro que os mortos não têm parte com nada abaixo do céu, do sol. Então morreu, não veio visitar ninguém aqui. Então, os que acreditam que Moisés morreu, ou Elias morreu, essa teoria é fraude, é uma mentira. Se era uma visão espiritual, ninguém faz tenda para fantasma. Vamos pernoitar, não faz sentido, né? Aí olha a resposta. Vamos ler o 4. Então, disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para o Moisés e outra para o Elias. Falava ele ainda. Quem estava falando? O Pedro estava animado. O Pedro estava ansioso. Que experiência poder estar com Moisés. Imagina, irmão, se ele sai do lugar escondidinho que ele está e vem dar um passeio aqui. Quem não ia querer conversar com Moisés? Quem não ia querer que ele contasse? Me conta como foi abrir aquele mar
explica pra gente de verdade como foi estar diante da sarça que ardia, mas não queimava. Conta pra nós a experiência das roupas no deserto que crescia, mediante que o povo crescia, que os sapatos cresciam, que tinha nuvem para proteger do sol, que tinha coluna de fogo para esquentar à noite. Conta para nós, Moisés, a experiência de falar com a rocha e ela verter água, de bater na rocha e ela verter água. Quantas histórias a gente tinha para sentar com Moisés. O Pedro estava ansioso, porque era isso que ele queria, mas o céu não permitiu, que é o que diz as Escrituras. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Como que termina? Como que termina? A ele ouvir o quê? Se Jesus não falou nada. Mateus 17, Jesus não abriu a boca, ele transfigurou, ele mudou a sua forma, ele se apresentou com um corpo iluminado, transcendente, como se fosse um corpo glorificado. Mas quem falou foi o Pedro, o tagarela do Pedro, que ficou animado com as visitas, que queria criar tendinha para dormir de noite. E estava falando ele ainda, quando uma nuvem espessa da glória de Deus, a Shekinah de Deus, veio sobre o monte, densa, cobriu tudo. E aí a Bíblia diz para nós: e vindo da nuvem uma voz. E vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A ele ouvi, a ele escutai. No versículo 6, ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande. Aí eles tiveram medo. Eles não tiveram medo do Moisés e do Elias, mas da voz que veio da nuvem, eles tiveram medo. Por que eles tiveram medo? Porque no primeiro contato com algo poderoso, extraordinário, sobrenatural, eles ouviram, como no batismo de Jesus, os discípulos que lá estavam ouviram a mesma voz. Os íntimos agora, diga comigo, Pedro, o Tiago e o João, tiveram a oportunidade de ouvir essa voz. Ao ouvir a voz do Pai, que dizia: esse é o meu filho, esse é o meu filho amado, eu tenho prazer nele. A ele ouvir, a ele inclinai os vossos ouvidos, para ouvir e compreender as suas palavras, porque é isso que importa, é isso que é relevante, é isso que tem importância. Aí ele continua: os discípulos tudo caíram no chão, prostrado, com medo, era muito poder. Irmão, a gente escuta Deus de dentro para fora, você fica já como? Imagina ouvir de fora para dentro. Imagina ouvir de forma audível seu nome sendo chamado João. 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 Resposta errada, Rinene. De fora para dentro. Aproximando-se deles, quem se aproximou? Jesus. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos e não. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Não precisa ter medo, fica de pé, se coloca de pé. Ele toca neles e eles se levantam. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viu, senão Jesus. Os convidados foram embora, só ficou Jesus. E aí, é uma experiência gloriosa, fantástica. O encontro da lei, dos profetas e da graça. É a primeira vez que os três juntos,
aparecem publicamente, os 3 grandes representantes da Bíblia Sagrada, que anunciaram toda a história, que Moisés, no tempo da lei, através da lei e da obediência, anunciava uma restauração para Israel. Anunciava uma promessa de que Israel seria e teria alguém que ia conservar e ia proteger por toda a história da sua vida. Então, tanto a lei quanto os profetas falavam de Jesus, anunciavam o Messias, mas foi a primeira vez que houve um encontro histórico das 3 linguagens que apontavam para o Cristo, que apontavam para Jesus. Mas quando eu leio Mateus 17, ainda assim, fica faltando alguma coisa para mim. Ainda assim, por que teve que ser no alto do monte? Por que não pôde ser no cenáculo, dentro de uma casinha, com a porta fechada para ninguém ver? Já que não era para ninguém ver, já que ninguém podia saber onde o Elias e o Moisés estão, por que no alto do monte? Por que da forma como foi, fica faltando alguma coisa? Só para mim ou para você também? Não parece que está faltando alguma coisa? Eu vou explicar para você o que é. Nesses tempos antigos, eles não tinham calendários, não tinham relógios. E aí, como se anuncia mudança de estações? Como se anuncia mudanças de tempos? Festividades. Começa essa semana. Você sabe que Israel celebra as festas por muitos dias. 10 dias, 7 dias. Como se anunciava o início das festas para que as pessoas não errassem as datas e soubessem exatamente o que elas tinham que levar para o templo para sacrificar? Festas das primícias, as primícias da terra. Então, a gente já sabe, festas das primícias, a gente tem que levar os primeiros frutos que a terra dá. Festa de tabernáculos, colheita de frutas e legumes. Então, frutas e legumes são levados para o templo. Festa de tabernáculos. Festa de Pentecostes, cereais, cevada, trigo, feixes de cevada, feixes de trigo, precisavam ser levados para o templo. Mas como saber se não tem calendário? Como saber se não existe um relógio que aponte para isso? Como que se era informado isso? Hoje, a gente tem o aparelhinho do celular, que se não fosse ele, a gente esqueceu o aniversário de todo mundo. Que ninguém não anota mais em agenda de papel. Você não lembra mais o telefone de ninguém. Se falar assim, qual o número do telefone do seu marido? Eu vou dizer, peraí que eu tenho que pegar o telefone ali. Porque eu não sei mais o número de cor. Antigamente a gente tinha que decorar. Hoje não precisa mais. Tem uma agenda que guarda isso pra gente. Mas antigamente, isso não funcionava. Então como que eles faziam? Eles se reuniam e subiam ao alto de montanhas. 3 montanhas especificamente. Põe a primeira para mim, por favor. A primeira montanha, que era o primeiro sinal, era o Monte das Oliveiras. Eles subiam ao alto ponto do Monte das Oliveiras. Você vê que o templo está aqui embaixo. Os muros do templo da cidade aqui embaixo. Então, essa parte é a parte mais alta do Monte das Oliveiras. Então, eles levantavam uma grande fogueira aqui. Uma grande fogueira. Que à noite ficava aquele luzeiro, aquele fogaréu no alto do Monte das Oliveiras. E eles entendiam, uma nova estação chegou. Um novo tempo está chegando sobre nós. Uma nova anunciação de festividade está chegando sobre a pessoa. Já pegou lá atrás. Já está se anunciando a chegada de algo novo e poderoso. Porque tem fogo no alto do monte, tem luzeiro no alto do monte, algo poderoso. Todas as pessoas em volta de Jerusalém olhavam para o Monte das Oliveiras com aquela fogueira acesa e diziam: chegou algo novo para nós, chegou algo poderoso para nós, algo está sendo anunciado, uma mudança está sendo anunciada, aleluia. E como que eles faziam com o resto das pessoas? Porque no alto do Monte das Oliveiras, toda Jerusalém via.
Mas Israel não é feito só de Jerusalém. Como que o resto do povo via? Então, bota para mim. Eles iam para o deserto da Judeia e levantavam uma segunda fogueira. Nesse deserto, é um nome esquisito, Sártava. E eles levantavam um fogaréu aqui, no segundo monte, no deserto da Judeia. E todos os moradores que viviam em tendas, que não viviam nas cidades, os beduínos, os povos que viviam no deserto, nas cidades próximas ao deserto, como a cidade de Jericó, como as cidades próximas ao Mar Morto, descendo próximas ao Mar Morto, olhavam e um grande fogaréu tomava conta do alto do monte do deserto. Sártapa começava a acender e uma luz poderosa ardia no deserto. E quando os moradores do deserto da Judeia, das redondezas de Jericó, do sul de Israel, olhavam para o fogaréu do alto do monte no deserto e diziam: tem um tempo novo chegando para nós, uma nova estação chegou, uma festa nova está chegando. Deus está requerendo a nossa atenção para algo novo. E por último, eles escolhiam o terceiro monte, Tabor, o monte da Galileia. Depois de ascender no Monte das Oliveiras, depois de ascender no deserto da Judeia, eles vinham para cá e ascendiam no alto do Tabor, para que toda a região da Galileia, Mar da Galileia, as Decápolis, as 10 cidades em volta do Mar da Galileia, todo aquele povo, Tiberíades, todas aquelas pessoas que moravam ali de volta na região da Galileia, ó, o mar aqui, Mar da Galileia aqui. Quando o fogo se acendeu aqui, no alto do Tabor, os moradores da Galileia olhavam e diziam o quê? Fala para mim. Tem uma nova estação chegando. Tem algo novo de Deus chegando. Uma festa nova, um anunciar novo. Mas nesse dia, o monte das Oliveiras não pegou fogo. Nesse dia, o monte do deserto da Judeia não se acendeu. Mas a Bíblia diz: Pedro, Tiago e João e Jesus estavam no alto desse monte, quando de repente Jesus foi transfigurado numa figura poderosa de luz. E ao lado dele tinha ele se acende. E os moradores da Galileia olharam para o alto do Monte Tabor e uma luz gloriosa. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Alguma coisa está sendo anunciada. Alguma coisa está sendo anunciada. E quando eles olham Jesus transfigurado, o Pedro insiste em fazer cabanas para que eles deitem e durmam lá e passem a noite num discipulado. Uma nuvem cobre o Monte Tabor. A Shekinah de Deus cobre o Monte Tabor. E uma voz poderosa diz: esse é o meu filho amado. Olha o que ele diz: ouvi a ele. Dai ouvido a ele. O próprio céu estava anunciando aquele dia. Assim como vocês fazem cultualmente, quando anunciam as trocas das festas, quando anunciam algo novo, uma novidade vindo sobre a terra, quando vocês anunciam coisas grandes e espetaculares, para que todo o povo veja, o Deus de Israel estava anunciando sobre toda a Galileia: ouvi o que ele tem para dizer, o meu filho amado a quem eu tenho prazer. Atenção, Galileia dos gentios,
a região onde Jesus mais operou milagres, a região onde uma multidão o seguia para ouvir os seus discursos e para experimentar do seu poder. Ali o próprio Pai desceu sobre a nuvem para dizer: o monte está iluminado, uma nova mensagem está chegando. E eu vou traduzir a mensagem para você. Ei, Galileu, Galileu, preste atenção, porque algo novo de Deus está descendo, e vocês serão visitados por uma onda poderosa de mudança e transformação. Pastora, por que a senhora escolheu esse texto para nós? Porque assim como foi dito nos louvores, e nós cantamos aqui, quando ele se acende, quando ele se acendeu no alto do tambor, ele anunciou um tempo de mudanças. E Deus está dizendo para mim e para você: por todo o tempo de obediência, a expectativa da obediência era agradar a Deus, era servir a Deus. Por todo o tempo que você esperou a profecia acontecer, e que você analisou as profecias, foram para que o sonho de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus viesse sobre a sua vida e a sua casa. Mas agora um novo tempo chegou. Ele se acende para dizer: não é só pela obediência, não é só pela profecia, agora eu vou mudar pela graça. Agora eu vou tocar pela graça. Agora eu vou promover milagres, eu vou restaurar pela graça. E eu quero que todo mundo veja e saiba, porque eu não vou operar na escuridão, eu não vou operar desconhecido. Todo olho vai ver e toda boca vai confessar, porque eu sou aquele que opera, eu sou aquele que muda a história, eu sou aquele que transforma, eu sou aquele que dá direito a comemorar de novo. Que a manaia recebe a tova xiarabarrabachei. Tu me veia xeraia como a vachiraia. Dia 3, o calendário de Deus virou. O calendário de Deus celebra o primeiro dia, quando Deus criou o homem, em Gênesis. E dali para cá, todos os anos são comemorados essa virada de chave. Dia 3, o calendário virou para 5.785. E deixa eu te dizer uma coisa: Jesus subiu ao Monte Tabor. Jesus subiu o Monte Tabor iluminado para dizer para mim e para você: ei, eu estou na lei, eu estou na profecia, mas eu vim para operar milagre pela graça. Eu vim para tocar nos que creem, eu vim para curar os enfermos, eu vim para expulsar os demônios, eu vim para abrir os cadeados, eu vim para operar. Eu estou aqui, aleluia. Fique de pé no seu lugar. Tem um recado de Deus para você. Tem um recado de Deus para você. Jesus morreu para todos, por todos, mas muitos não o quiseram. O fogo não se acendeu no alto do Monte das Oliveiras, porque Jerusalém é governada pelo reino do norte. Razão. Era onde estavam os fariseus, os rabinos, os religiosos, que não entendiam a operação da graça, porque contextuavam tudo pela lei de Moisés. Então ele teve muita dificuldade de anunciar o reino em Jerusalém. Jerusalém, o cenário de Jerusalém ficou reservado para o fim.
O cenário de Jerusalém ficou separado para destruição, para condenação, para morte. Porque era onde estavam concentradas as pessoas que não enxergavam o poder da graça. É por isso que quando ele estava ao lado de Barrabás e perguntaram para as pessoas: é Páscoa, vamos soltar um ladrão, quem vocês querem que solte? As pessoas gritaram. Porque para eles um ladrão por um ladrão. Jesus era falso. Jesus era uma mentira. Frios como a razão. A fogueira não se acendeu no deserto. Porque o povo do deserto, como os beduínos, o povo que vivia em Jericó, como Lázaro, Marta e Maria, tinham um tipo de vida religiosa, que eles não subiam ao templo, eles não enxergavam a religião dos judeus como uma religião, eles tinham seus próprios conceitos. Se a gente se ajudar mutuamente aqui, a gente não precisa sacrificar, a gente não precisa ir ao templo, a gente não precisa ouvir Deus. Então o fogo não se acendeu no deserto, mas uma luz poderosa se acendeu no alto do Tabor. Porque na região da Galileia existiam muitos homens e muitas mulheres sedentos de uma experiência. Eu não estou falando de discipulado, eu não estou falando de gente que decidiu seguir Jesus a vida toda. Porque muitos experimentaram do milagre, mas abandonaram Jesus. É por isso que Jesus pregou lá em Cafarnaum, sobre a cidade de Cafarnaum. As pessoas olham para Cafarnaum e dizem: como está Cafarnaum? Ela subiu aos céus? Ele diz: não, ela desceu ao mais profundo inferno. Por quê? Porque ela me experimentou, mas não me quis. Mas quando Jesus subiu ao Tabor e se acendeu e iluminou a Galileia, Ele estava dizendo: eu estou aqui para te dar uma chance. Eu estou aqui aceso para dizer para você que o tempo da graça chegou. Você não está merecendo, não. Mas o Pai hoje não está olhando para a lei, e o Pai hoje não está olhando para a profecia. O Pai hoje está olhando com olhos de compaixão e misericórdia. Hoje é o teu dia. Galileia dos gentios, chegou o teu dia. Chegou a tua chance de se lavar. Chegou a tua chance de recomeçar. Chegou a tua chance de anunciar um novo tempo sobre a tua vida. Eu já tentei tantas vezes. O teu Deus sabe, mas hoje Ele veio aqui para dizer: de Cristo ascendeu sobre o alto do Tabor, para dizer: tem chance hoje para você novamente. Tem chance para você outra vez. Para você que não está crendo como antes, para você que esfriou, para você que já não acredita tanto no milagre, um fogaréu se acendeu sobre o Tabor, no rosto transfigurado de glória. E Ele está dizendo para mim e para você: eu estou mudando a estação, eu estou mudando o tempo, eu estou anunciando coisas novas sobre a tua vida.